11 horas 14 minutinhos, 11h14. Bom dia para você. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua audiência. Começa a partir de agora o programa Tá na Pauta especial de hoje. Aliás, o tema combinou com o início, né? Ai, tem a ver com paciência. É isso aí. De vez em quando a gente precisa exercitar. Aliás, de vez em quando não, muito, né? Muito a gente precisa exercitar. Vou trazer minha convidada. Espero que a gente esteja, né, conectada aí com áudio, Maria Marlene Faria, por meios digitais hoje. Tudo bem, Marlene? Bom dia, Beverly, tudo bem? Hoje o meu dia também foi um dia de pressa e correria. Faz parte, né, Marlene? Faz parte. Faz parte, faz parte. Já diria o Cazuza, faz parte do meu show, né? Marlene, Uhum, obrigada então... por, mesmo num dia corrido e tudo mais, estar com a gente. Também os desafios, muitas vezes, a gente tem 1000 aplicativos hoje para fazer as coisas e às vezes não combina o que eu tenho com o que o outro tem. A gente tem que achar uma maneira de encontrar o meio certo. Então, obrigada por isso, tá bom? Imagina, tá tudo certo. Marlene, eu propus ainda durante essa semana, acho que foi na quarta, na quinta, não me recordo mais, saiu a notícia, né, de que nós tínhamos naquele dia o dia em que a Terra estava mais acelerada, né? Nós íamos ter, por estar mais acelerada, uns segundinhos, uns milésimos de segundos a menos no nosso dia. Só que não é só isso, porque a gente não percebe na prática isso, né? Mas é um fenômeno, né, da física, um fenômeno que acontece de tempos em tempos, mas nos últimos anos vem acontecendo de forma mais frequente. Né? A Terra tem ficado mais acelerada de forma mais frequente. Nós vamos ter dias acelerados agora de novo em agosto e assim sucessivamente. A notícia era essa. E eu fiquei pensando, gente, se até a Terra está acelerada, imagine nós, né? Tu imagina nós, Maria Marlene, porque a gente sim sofre influência dos ventos, do clima, se tem mais luminosidade do sol ou não. A gente sabe que países que têm menos incisão, né, incidência de sol são países em que a depressão aumenta, a taxa de suicídio aumenta. Então, se a Terra está acelerada, vamos levar em consideração que, de alguma maneira, isso também, mesmo que sejam milésimos de segundo, isso está impactando a gente. Eu me sinto assim, no velocidade Creu 5. Eu também. Eu também, né, Beverly, porque eu acho que cada vez mais está difícil para as pessoas para ter pausas, né? Depois que inventaram esse amiguinho WhatsApp, a gente não tem mais sossego, né? Eu estava aqui tentando entrar no Teams aqui e entrando mensagem, eu com uma raiva, sai para lá. Pior. Né? Então, assim, parece que cada vez mais nós somos pressionados a viver num ritmo que não condiz com a nossa natureza, né, Beverly? Não condiz com a nossa natureza. A gente precisa ter pausas, a gente precisa respirar mais devagar. Então, estamos todos mais desregulados, as pessoas estão com muita raiva, muito irritadas, porque a questão não é muitas vezes que a pessoa seja incompetente, como às vezes ela se acha em função da pressa e da sobrecarga, é porque é muita coisa para dar conta mesmo, né, Beverly? É uma normalidade anormal. A gente normalizou aquilo que não deveria ser, né? A gente está normalizando o que é patológico, o que não é saudável, uma correria. Essa semana me aconteceu também, Marlene, eu tive minhas revisões médicas, né? Uma etapa delas, que depois de uma certa idade a gente tem muitas etapas, né? Mas eu tinha uma etapa lá de revisão médica e eu achei interessante porque a profissional que estava me atendendo, ela estava me dando dicas, né? Faz assim, faz assado, coisa e tal. E eu fiquei pensando assim, eu levei por muito, muito boa vontade da pessoa de querer, enfim, dar dicas. Só que, Marlene, às vezes nós vivemos situações diferentes. E aquilo que funciona para ti não vai funcionar para outra pessoa, em outra condição, num outro cenário, com uma outra perspectiva de olhar a vida, né? Então, ok, é bom a gente escutar formas diferentes, é bom também a gente tentar aplicar, não quero dizer que não, mas também precisamos entender que tem situações para as quais as fórmulas estão prontas, mas não vai servir, não vai ficar adequado. Então, a gente está vivendo um mundo de profundas transformações em que aquilo que eram respostas adequadas, hoje não são mais respostas adequadas e as perguntas foram refeitas.
sabe? Novas perguntas, novos desafios. Então, a pressa é mais um ingrediente dentro deste mundo transformador, né? Sim. Tu sabe que essa pressa, ela está gerando muita ansiedade nas pessoas, muitos conflitos, muitas situações que seriam fáceis de resolver, elas viram um conflito grande. Por quê? Porque além da pressa, nós temos essa situação aqui de WhatsApp, que para mim é difícil, que parece que tudo tem que se resolver por ali, tudo se resolve em mais um grupo, e me parece que o presencial seria também um antídoto para a pressa, no sentido da gente olhar nos olhos, da gente escutar mais o tom de voz do outro, da gente poder, muitas vezes, não julgar uma situação por uma frase escrita, né, Beverly? Então, acho que tem muitas coisas em jogo nessa questão da pressa, que é esse novo jeito de se relacionar, de organizar o trabalho, que ele é também ansiogênico, porque quando você recebe uma mensagem e você não responde, vem aquele maldito sinal de interrogação, como se você fosse obrigado a responder na hora. Só que às vezes a pessoa te mandou 11 da noite. Então a gente precisa ter o autorrespeito e aprender a resistir à pressão do outro. O mundo da pressa é um mundo de pressão. Então, nós vamos ter que treinar para resistir à pressão do outro. Treinar, né? Treinar para resistir e também desenvolver a paciência. Eu digo desenvolver, Marlene, porque para mim, Beverly, assim, é um jeito de pensar, nós desaprendemos a paciência. Vou ter que ter paciência. Como se fosse uma coisa que a gente soubesse, mas para mim está muito claro que a gente meio que desaprendeu, então a gente meio que não sabe mais o que é paciência. A gente desacelera, a gente tenta suportar, a gente tenta tolerar, mas nada disso é a paciência é outra coisa, né, Marlene? Aliás, eu admiro a pessoa que tem paciência, para mim, assim, ou que expressa, né, algo que a gente tenha como paciência, é ouro. Eu não sou uma pessoa paciente, nunca fui, Marlene, não me pertence, nem criança, assim, nunca fui pacienciosa, mas tô aqui arriscando dizer que paciência é uma virtude em extinção. Não sei se as pessoas têm ou se mesmo quem pareça que tenha paciência está usando um suportar, um tolerar e não necessariamente a paciência. Eu queria te ouvir. O que é a paciência de verdade? Nossa, que questão interessante, né? Eu acho que paciência, eu concordo com você que é uma virtude em extinção. As pessoas pacientes que eu conheço é muito do temperamento, da personalidade delas. Aquela pessoa que a gente diz assim, mas como ela consegue ser assim? Sim. Né? Então, eu acho que ser paciente é, de certa forma, ter até uma questão mais ampla. Aquela pessoa que ela tem uma fé, ela tem uma certeza que as coisas vão se resolver. Ela é paciente no sentido de vamos esperar o tempo das coisas, vamos confiar no tempo das coisas, e aquela pessoa que também não é um tanto ansiosa, porque a ansiedade também não ajuda a ser paciente. Pessoas muito elétricas, muito TDAH, muito impulsivas, isso já falando de personalidade, não conseguem ter paciência. Então, me parece que desenvolver a paciência também é um grande desafio hoje, porque as pessoas pacientes, muitas vezes, já é da personalidade delas. Mas me parece que tirar uma pessoa paciente do sério é fácil hoje, porque os estímulos que a gente vive, eles estão provocando isso. Até eu quero colocar um exemplo, Beverly. Ontem, eu acho que eu estava lá no Edifício Estrela, eu ia pegar o elevador, e foi uma semana muito agitada para mim. E aí, eu lá esperando o elevador, né, e um rapaz, que ele devia ser um boy, um entregador, ele botou uma música, assim, um funk, a todo volume, no celular dele. E aquilo começou a me incomodar, porque estava cheio de consultório médico. E aí eu disse, moço, você pode baixar a música do teu celular?
porque a gente está aqui num lugar público, tem vários consultórios médicos e cada um ouve a sua música para si. Aí ele me olhou com uma cara e disse assim, mas eu estou vendo um vídeo. Eu disse, tudo bem, mas acho que é legal tu ver o teu vídeo para ti, né? Porque aqui é um ambiente que é público, né? Aí ele, ok, mas ele ficou me olhando de um jeito como se eu fosse um ET, uma extraterrestre, entendeu? Sim. Porque parece, né, Beverly, que todo o barulho, a aceleração, parece que tudo pode. Uhum. Então, hoje, desenvolver a paciência, acho que a gente precisa de um curso mesmo, Beverly. É um curso, um incentivo, algum fomento, né? Para mim, Marlene, muitas vezes assim que eu observo nas filas, né? Eu tô na fila de um banco, na fila de um, sei lá, do mercado, da padaria, na fila de um consultório médico. Como eu falei, essa semana eu andei fazendo minhas rotinas médicas, né? E é impressionante. Ontem mesmo, quando eu chegava no consultório que eu te comentei, eu tinha um horário marcado X, né? Eu cheguei lá 5, 10 minutinhos antes, não muito antes, 5, 10 minutinhos antes do meu horário, e a sala estava cheia, mas a sala estava cheia de pessoas que foram acompanhadas. Tu leva, às vezes, os teus filhos, porque não dá tempo de ir até em casa. Então, tinha gente que a gente via que não era paciente, mas tinha gente que estava lá, que podia ser a irmã, podia ser a mãe de alguém, era no consultório ginecológico, né? Podia ser a mãe, podia ser a irmã. Enfim, tu olha aquela sala cheia e tu já fica pensando, já entra armado, né? Poxa vida, meu horário não vai ser respeitado. Aí, lá durante a consulta, eu perguntei para a secretária, a doutora está mais ou menos no horário dela, está um pouco atrasada, para ter uma ideia, né, Marlene? E aí a secretária me disse assim, não, ela está um pouquinho atrasada, sim, hoje ela se atrasou um pouquinho, mas é 20 minutinhos, meia hora, né, de espera. Sentei lá, né, claro, tu já faz aquele exercício, ok, são coisas que acontecem, Marlene. Não é típico desta minha profissional fazer isso, não é. Enfim, e mesmo que fosse, né, tu precisa do serviço. E Claro. eu estava acompanhada, Marlene. A minha filha foi junto comigo. Na hora, disse, mas a gente vai ter que esperar um montão. Calma, espera um pouquinho. Paciência. Vamos desenvolver. Porque tu já está lá. Mesmo que seja certo, eu não estou aqui defendendo que a gente tenha que se submeter. Não é isso. Às vezes acontece, às vezes não acontece, às vezes é uma coisa recorrente. Mas o que eu quero dizer é que você já está lá. Independente do que vier pela frente, você vai ter que esperar. Então, a paciência tem que ser colocada ali. Mesmo que você decida depois, não, eu não quero mais passar por isso, eu vou trocar de profissional, não quero mais. É outro dia, né, Marlene? Naquele dia não vai adiantar ficar reclamando, porque tá demorando, chacoalhando as pernas, falando em voz alta para os outros. Não, não adianta, né, Marlene? Não. Eu acho que é importante isso, porque isso é algo que a gente tem que falar muito hoje, né? Eu tive uma situação bem semelhante de médico essa semana, mas aí você pensa, né? Me organizei para hoje estar aqui. Se eu não tiver paciência, eu vou ter que achar um outro dia para vir de novo para esse compromisso, esperar talvez um mês, 2, sei lá, a agenda da médica. Então, eu acho que esse é um momento que a gente se obriga a parar e ter paciência e entender que o meu tempo não é controlado só por mim. Eu tenho que respeitar o tempo de outras pessoas que se atravessam com o meu tempo, né? Então, eu sempre digo assim, quando se fala em gestão do tempo, se você cancelar, tirar uma coisa da tua agenda hoje, que você estava organizada, vai ficar pior, porque você vai ter que achar um outro dia para fazer isso e talvez seja mais difícil. Então, talvez o mais saudável, né, na nossa saúde mental, seja o seguinte, ok, eu vou esperar 20 minutos, 20 minutos eu vou ficar aqui, eu vou fazer uma respiração, eu vou observar ao meu redor, eu vou talvez resolver alguma coisa ali no WhatsApp, que você tem urgência, você aproveita aquele tempo, mas eu acho que a gente precisa cuidar com pequenas coisas que estão irritando muito as pessoas, e até mais do que irritar, provocando muita raiva, muito mal-estar, assim, por coisas simples. Então, a gente precisa entender que as coisas inesperadas da vida nós temos que administrar também, né?
Exatamente, as inesperadas, e pensar que a tua paciência, eu entendo que muitas pessoas vão dizer o seguinte, mas não há paciência que resista, porque não é só isso, né, Marlene? Você sai às vezes de uma situação como essa que eu mencionei do consultório, vai para o mercado a mesma coisa, vai para um outro lugar a mesma coisa, tem os indecisos na frente, mas assim, nós não temos gerência sobre os outros. Não temos. Então, por isso que eu estou dizendo que aquilo que a gente leva como paciência, na minha forma de ver, nem paciência é. É um suportar, é um administrar, é um tolerar. Porque a paciência de verdade, ela não sofre. Pelo menos é como eu vejo, sabe? A paciência, ela não sofre, né? Eu acho que as pessoas pacientes, elas não sofrem. Elas são, como a gente diz assim, é aquela pessoa de boa, né? Não deu, faço de outro jeito. Não, deu errado aqui. Tá, depois a gente vê outro jeito. Tipo, ela não é atingida assim, ela não se desregula, que a gente diz, né? Não se abala, porque não se abala, não. O se desregular mas eu já fico dizendo um monte de palavrão, mas que raiva, mas que gente desorganizada, já vem muito julgamento, já quer matar todo mundo, isso é se desregular. Mas eu me autorregular numa situação que me irrita, eu me acolher e dizer, que bom, então eu vou ficar aqui descansando, porque eu estava aceleradinha mesmo, eu vou ficar aqui quietinha, eu vou tomar uma água, eu vou ler essa revista aqui, estou irritada com o celular, deixo o celular de lado. É a gente fazer essa pausa para ouvir a nossa respiração, sentir o nosso corpo. Eu digo que clarear aquela pressão que fica na nossa mente, porque é como se a tua mente estivesse sob pressão no dia que tu tem muita coisa, e a respiração já começa a ficar curta. Nossa, e agora? Eu tenho isso, daí isso atrasou, e daí como é que vai ficar outra coisa? Então, me parece que para a gente chegar a essa, talvez, paciência, desaceleração que tu fala, Beverly, é a gente poder valorizar essas pausas que tem, essas brechas que tem, entendeu? Por exemplo, em função da aceleração, eu ia para uma reunião ontem na FAS, que é dia 17, tu acredita? Não acredito. Foi bem antes, né? Aí, né, eu não fui para a reunião, eu avisei a diretora lá, que eu estava indo, ela disse, não, mas é dia 17. Aí eu falei, então vou deixar os cartazes do projeto aí. Aí eu tive uma folga para fazer uma outra coisa que eu gostava, para me desacelerar, para depois voltar atendendo no consultório, né? Então, a gente tem que valorizar isso, no sentido de, que bom, tive uma pausa para mim. Vou tomar um cafezinho devagar, vou olhar uma vitrine, uma coisa bonita que me acalma, vou fazer alguma coisa para mim. Acho que nós precisamos, em vez de ter tanta pressa e não saber esperar, que parece que é isso que está na gente, né? Não é bom esperar, eu não quero esperar. Dizer, bom, mas se eu esperar, que coisa boa será que pode acontecer? Eu posso conversar com uma pessoa, eu posso fazer algo que eu não tinha pensado em fazer. Eu acho que nós estamos precisando, Beverly, muito de pausas, porque as pausas, elas são importantes para a gente se sentir menos ansioso, menos acelerado. E pode ser pausas curtas. Uma pessoa cancelou o compromisso comigo, ok, eu vou lá comer uma tortinha com um cafezinho devagar, tá tudo bem. Então, a gente precisa olhar para isso, senão daqui a pouco não vai mais ter horário nos consultórios psicológicos e psiquiátricos, que já está meio assim, né? Total. Marlene, eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir licença um minutinho para a gente fazer um intervalo aqui e depois a gente volta sobre essa questão, né? Se a Terra está acelerada, essa é a notícia, né? Linkando com o nosso comportamento, é até natural a gente pensar que sofre impactos também, não é só a tecnologia que nos acelerou, né? Nós temos todo um movimento de celeridade no tempo que nós vivemos. Isso gera ansiedade, estresse, preocupação, frustração, irritação e para isso, quem sabe, a gente tem que desenvolver a paciência. Esse é o tema do programa de hoje. E te ouvindo falar, eu acabei lembrando que talvez a falta de organização, que também é uma marca desse tempo, justamente pela pressa, ela nos leva a uma segunda etapa, uma terceira. Então a gente vai deixar isso aqui para depois do intervalo. Pode ser, Marlene?
Certo, vamos lá. Então vamos lá para o intervalo agora. Eu botei a tela bonitinha aqui. Para quem está conosco e quiser acompanhar ou participar pelo WhatsApp 999530616 ou direto na live em facebook.com/Rede Tua Rádio. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta sexta, dia 11. Coxa com sobrecoxa com dorso de frango congelado, R$ 5,97 o quilo no Super Apollo. Lava-roupas brilhante sem perfume, 4 quilos, R$ 29,90 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. 11h34. Venha para a Tricofest de Picada Café, de 4 de julho a 3 de agosto, no Parque Jorge Kuhn. E a temperatura? 14 graus. Dia 1º de agosto, sexta, às 8 da noite, tem jantar italiano no Salão dos Capuchinhos, celebrando 150 anos da imigração italiana. No cardápio, codorna, galeto, porco, coelho, fortaia, polenta mole, macarrão, maionese, salada com bacon, vinho, pão e café com biscoito. E a festa segue com o grupo Nentepai del Filó, de Farroupilha. Ingressos a R$100 na Secretaria Paroquial dos Capuchinhos. Informações 99983-6066. Dia 23 de julho, das 11 horas ao meio-dia, a tua Rádio São Francisco, em parceria com o Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul, Sindiserve, apresenta um programa especial feito para valorizar quem cuida da nossa cidade, os servidores públicos. A cada episódio, temas como saúde, educação e segurança ganham destaque, com entrevistas exclusivas e muita informação. Uma conexão direta entre a comunidade caxiense e quem faz a diferença todos os dias. Não perca! Tua Essência. Normalmente à noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade. De segunda a sábado, das 8 à meia-noite. Para todo gaúcho dormir bem neste inverno, o governo do estado promove a campanha Aquece RS. O inverno já chegou, tá na hora de doar fronha, lençol, toalha bem fofinha e também coberta tri-quentinha. Vem ajudar agora a deixar o frio lá fora. Precisamos arrecadar lençóis, fronhas, toalhas de banho e de rosto, além de cobertores para aquecer e dar conforto a quem mais precisa. Divulgue, incentive, doe e vamos juntos ajudar a aquecer todos os gaúchos hoje e no futuro. Acesse defesacivil.rs.gov.br e saiba como doar. Aquece RS, uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. A solidariedade nos une. Associados da Apopex agora tem descontos exclusivos para consultas de pronto atendimento 24 horas nos hospitais Virve Ramos e Saúde. Para usufruir deste benefício, é preciso fazer o cartão Bem Viver Saúde direto na nossa sede. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul fica na Avenida Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Ainda não é associado? Traga sua documentação e faça parte da Apopex. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h38, de volta com o programa Tá na Pauta de hoje. Eu, Beverly Rocha, Maria Marlene Faria, ela que é psicóloga clínica, presidente da Psiconor, batendo um papo aqui sobre pressa
E o antídoto? Paciência. Marlene, retomando, eu estava me dando conta quando você disse, nossa, eu fui até adiantado para uma reunião, né? A gente fica meio estabanado, acho que é essa palavra, né? A vida vai nos atropelando, a sensação é essa, e a gente fica meio, o que eu faço primeiro? O que eu tenho que fazer? Esquece o que é importante, lembra do que não é, fica adiantado quando devia estar no tempo, fica atrasado, enfim. Há também aqui, além da autodesregulamentação que você falou, eu estava me dando conta que também falta, às vezes, uma organização, né, Marlene? Você já sai atrasado de casa, aí o portão não abre, alguém te atravessa na frente, alguém para conversar contigo, sei lá, a sinaleira não está funcionando. 1000 coisas podem ir acontecendo, mas por que você ficou mais acelerado e mais frustrado? Porque você já saiu de casa atrasado. Então, às vezes, falta para a gente também esse mundo acelerado, uma certa organização. Eu não sei se a palavra seria uma organização assim mais resumida, uma organização um pouco diferente, sabe, Marlene? Não dá para a gente ficar fazendo também tantos planos, né? Eu acho muito boa essa questão da organização tu trazer, Beverly, porque eu acho que também para a gente reduzir a pressa e a confusão toda, é a gente fazer planejamento, né? Então, tem uma ferramenta que eu aprendi quando era consultora do Sebrae nos programas de qualidade, de organização, que se chama 4Q1 POC. A gente brincava que era 4Q1 PORC, né? E o que é isso, né? É tu ter anotado, escrito em algum lugar, o que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que fazer, o quê? Quando eu tenho que ter uma data para as coisas. Porque se você encher de coisa num dia, numa semana, e daqui a pouco você tem a outra semana vazia, daí você vai enlouquecer numa semana. Então, o que, quando, o que não tem data, né, Beverly? Você nunca vai fazer se você não colocar data para as coisas. Por isso que a gente marca aí no médico, marca isso, marca aquilo. O como fazer, né? Então, o que, quando, como. Como eu vou fazer? Eu tenho que agendar com a Beverly, eu tenho que comprar tal coisa para fazer isso que eu quero fazer, eu tenho que convidar as pessoas, como eu vou fazer? E também, quem vai fazer? Porque o que a gente percebe, né? Às vezes você está num grupo, seja da família, do trabalho, todo mundo resolveu optar por fazer uma coisa bem legal, mas ninguém discutiu quem vai fazer. E eu estava falando com algumas pacientes essa semana que por que as pessoas se sobrecarregam? Porque quem é muito proativo acaba sempre fazendo algumas coisas que ninguém faz e aquilo vira tarefa dele, seja na família, seja no trabalho. Então, a gente sempre tem que ser esperto quando a gente está definindo coisas, por exemplo, em grupo, trabalho, família. Ok, quem vai fazer? Acho que teria que ser a primeira coisa, né, Beverly? Quem vai fazer, né? E sempre colocar a data, quando, de que forma. Porque se você tem essas coisas registradas, esse aqui é o teu trilho de organização. Mas se você não anota nada e a memória já está ruim, você saiu para fazer 3 coisas no centro da cidade, vamos supor. E aí você já se distraiu, você já fez outra coisa, você chegou em casa, você não fez a metade. Então, a organização, o registro das coisas, o quando fazer, se você está com a semana cheia, vou negociar com a pessoa, que isso aqui vai me gerar muita ansiedade, né? A pessoa tem muitas coisas no dia, esquece o tempo do deslocamento, esquece que aquela reunião pode demorar, e aí vai virando uma bola de neve. Então, se a gente consegue se organizar, seja com planner, né? O que eu tenho essa semana, o que eu tenho esse mês? Então, eu tenho 2 semanas cheias, então eu vou distribuir, renegociar com as pessoas isso para outra semana. Então, se a gente não faz esse planejamento, Beverly, a gente se ferra. Tem que ter o registro do nosso tempo, né? Não sei se ajudou. Claro que ajudou, nossa. E eu fico me perguntando também, né, Graça, a graça que tem a gente pensar o quanto a vida fica difícil quando a gente fica acelerado. A vida fica mais difícil, não tem graça, perde a beleza, perde a vibração. A gente precisa também recuperar uma certa, entre aspas, alegria no que faz.
Alegria de viver, alegria no fazer, alegria nos processos. Porque senão sobra o quê, hein, Marlene? Sim, se a vida fica tão pesada, está tão cheio de coisas, será que essa vida está tendo sentido, né? Ontem eu tive um atendimento exatamente sobre isso que tu está dizendo. Uma pessoa disse assim, eu estou tão sobrecarregada no trabalho que eu acho que eu sou incompetente. Mas aí ela está pensando em ir embora desse lugar, e aí a chefia disse assim para ela, olha só que coisa perversa. Olha, fulana, eu vou buscar mais trabalho ainda, para pouca gente fazer. Se você não dá conta da pressão, você pode buscar outro trabalho, entendeu? Uhum. Então, a pessoa já se sente culpada como se eu tenho que suportar, senão eu não sou competente, mas é humanamente impossível suportar algumas coisas, e nós não podemos cair nessa armadilha das pessoas que muitas vezes quem está dizendo isso não faz nada, só deixa os outros adoecerem. Então, nós temos que cuidar que estar sobrecarregado é uma escolha que nós podemos fazer ou não, mas nem sempre a pessoa sobrecarregada é sinônimo que ela é competente. Muitas vezes ela não olha para ela não tem autocuidado, ela trabalha até 10 da noite, ela não ganha para isso. De novo, a palavra mágica, né? Limites. É uma pessoa que não tem limites. E se eu não dou limite para tomar um café com as amigas, dar risada, eu fiz isso na semana do meu aniversário, gente, parecia que era uma mágica, que coisa boa. Achar tempo para ter alegria, para conversar, para jogar a conversa fora. Se eu não escolho fazer isso, eu estou escolhendo a sobrecarga, o status de agenda cheia, mas qual é o sentido da minha vida? É isso mesmo, né? Uhum. Não há dúvida, a gente precisa repensar tudo isso e não só repensar, porque eu tenho falado muito em repensar, refletir, analisar, mas também é insuficiente para o tempo que a gente vive, Marlene. A gente não dá só para pensar, refletir, analisar, a gente tem que ir para a prática, né? Para a ação. Isso. A gente precisa colocar essas reflexões, atividades, nem que seja um pouquinho na prática, mesmo quando a gente talvez não esteja sendo paciente efetivamente, que a gente possa então ser um pouco mais tolerante. Se a gente não consegue ser totalmente tolerante, que a gente possa conseguir colocar na nossa cota diária um pouquinho mais de suportabilidade, sabe? Eu suporto menos, amanhã eu vou tentar suportar um pouquinho mais, na próxima um pouquinho mais, até o dia, suponho eu, que a gente adquira, né? De novo, desenvolva a paciência. Eu penso que paciência é uma habilidade que pode ser desenvolvida, né? A gente talvez não nasça paciente, mas eu costumo brincar, né, que eu só sou paciente quando eu vou no hospital, no médico, eles botam aquele adesivo na gente, assim, paciente, né? É o único lugar que eu sou paciente, é naquele momento ali, né? Não me perder, mas eu tento, Marlene, juro por Deus, assim, que eu tento desacelerar, volta e meia eu me pego, assim, até com o pensamento acelerado. O Augusto Cury que fala, né? Síndrome do pensamento acelerado. A gente não está acelerado só na reclamação, nos gestos. A gente tem o pensamento. Marlene, o pensamento da gente, ele voa. Na verdade, eu gosto muito disso que o Augusto Cury desenvolveu, né? A síndrome do pensamento acelerado, porque é diferente do transtorno lá do déficit de atenção e hiperatividade. Porque, para mim, a síndrome do pensamento acelerado é porque esse é o contágio, a gente é contaminado pelo ritmo desse tempo. Então, como a tua filha disse, mas tem que esperar. Ninguém quer esperar em fila, ninguém quer esperar em nada, porque não é mais um valor esperar. O valor é rápido, o valor é a pressa. Mas daí a gente precisa se perguntar, né? Claro que para a gente desenvolver a paciência, né, Beverly, às vezes a gente vai ter que ir num lugar, por exemplo, para comer alguma coisa que demore ficar pronta, para mim desenvolver a paciência. Essa é uma ação prática. Não, aqui a gente vai comer algo muito bom, mas a gente tem que ter paciência de esperar ser feito. Nós vamos ter que ter paciência de comer devagar para sentir este gosto. Porque se eu como rápido, como trabalhando no celular, se eu como falando com pessoas, né, às vezes eu prefiro comer sozinha, porque eu como mais devagar. É um exemplo prático, né? Já tinha aquele ditado que dizia que o apressado come cru.
Exatamente. Né? Além de comer cru, vai doer o estômago, vai prejudicar a digestão, né? Se não tem tempo de comer devagar, coma pouco, porque vai prejudicar a tua digestão, vai levar a outras coisas piores, né? Então, Beverly, eu acho que realmente é uma pauta desafiante, porque como eu estou vivendo a minha vida, depende desta pressa, depende desta falta de paciência. Porque se eu não paro para ouvir, para sentir no meu corpo, como eu estou apressada, meu peito aqui está acelerado. Começou a me doer tudo porque eu me irritei com certa situação. Ou seja, a pessoa não tem tempo nem de se escutar para ela poder refletir. Bom, mas eu podia suportar, né, tal coisa, eu podia esperar 5 minutos que eu teria resolvido o problema. Não tive paciência, não resolvi. Então, acho que uma coisa de ação prática, Beverly, também é o seguinte, é a gente conviver com pessoas pacientes, é a gente aprender com essas pessoas que são pacientes também, né? Uhum. Certamente. Os ouvintes participam. A Martita Angeletti, querida Marta, ela manda um recadinho aqui dizendo o seguinte: Marlene, como é bom ouvir vocês. Ela mandou um coraçãozinho. Ligou para cá, né? Teve o trabalho de telefonar para cá a Dolores Quemelo. Lembra da Dolores, querida? Disse: olha, eu tô mandando um abraço para vocês. Muito bom estar com vocês aqui no programa também. Abraço, gurias. E a Ana Célia, que está de aniversário hoje. Uhum. Parabéns, Ana querida! Ela já ganhou o presente do seu e mandou a foto das flores, um ramalhete de flores bem bonito. E ela diz, olha aqui, ó, já tô faceira aqui completando meu aniversário, né? Ela diz o seguinte, eu tenho muita paciência, mas o que me tira do prumo é mentira e inveja. Tu não sabe o que cada um fez ou faz para sobreviver e conquistar as coisas. O merecimento é para todos. Então, para ela, aquilo que deixa ela assim muito sem paciência é mentira e inveja. E tem sobrando, né? Bastante, né? Meu Deus! Eu queria colaborar com uma dica, uma técnica para as pessoas, que é a seguinte, Beverly, eu acho que tem um livro que ajuda muito as pessoas em tudo isso da pressa, que é a Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, e todos os livros dele. Mas ele tem, lá na Tríade do Tempo, você responde algumas perguntas e você vai classificar entre importante, urgente e circunstancial. O que para dar 100%, né? O que a maioria das pessoas dá mais percentual? No circunstancial e no urgente. Ou seja, gerência tipo bombeiro. Eu não planejo a minha vida, o que é importante, onde eu vou usar o meu tempo, e eu vou apagando o incêndio. Isso é urgente, aquilo é urgente. E o que é o circunstancial? É o seguinte, ó. Você está resolvendo um assunto importante, chega uma pessoa e diz assim, só um minutinho, eu preciso falar contigo. E a gente tem que aprender a dizer não. Olha, agora não dá. Esse circunstancial é o pior de tudo na pressa e na forma de gerir o nosso tempo-vida. Porque essas pessoas invasivas, a gente tem que desenvolver a capacidade de dizer não, de dar limite, de resistir à pressão do outro. Porque eles roubam o nosso tempo. Se tu tiver 3, 4 situações circunstanciais ali que aparece, tu diz, rapidinho vou resolver, tu vai demorar 23 minutos para se concentrar de novo no que você estava fazendo. Acho que esse é um dado importante, sabe? Tem o psicólogo que estava nas sextas-feiras antes de você entrar aqui no programa, que era o Rogério Camargo de Carvalho, contribuiu muito com o programa, Marlene. Ele tinha uma frase que para mim eu levo para a vida, que é mais ou menos o seguinte, pressa para quê? Para morrer? Porque é chocante, mas ao mesmo tempo é uma baita de uma verdade. A gente está apressado para quê? Se a gente parar para pensar que cada dia a mais, na verdade, é um dia a menos, né? É um dia a menos de vida. Cada dia, amanhã vai ser um dia a menos, depois de amanhã, 2 dias a menos. E assim sucessivamente, né? Então, se a gente se dá conta disso, a gente começa a pensar a pressa e a sentir a pressa de uma maneira... Tô com tanta pressa, pra quê? Eu mesmo costumo dizer o seguinte, nossa, eu não vejo a hora de chegar, sei lá, o fim de um pagamento. Fiz um financiamento em 5 vezes. Tô louca para chegar no fim.
Claro, a ideia é não ter financiamento, a ideia é não ter um compromisso financeiro para poder liberar um dinheirinho. Mas veja, quanto mais a gente pensa, eu estou com pressa para chegar lá no final, tu está norteando a tua vida por uma coisa que não tem valor, zero valor. E o resto, tudo que tu está deixando de viver, pensando no pagamento, no financiamento, no findar alguma... Eu quero findar um projeto. Né? Ok, a gente quer findar o projeto, mas para que a pressa? Vive o processo, né? Aí a outra chave, né, Beverly? As pessoas não estão sabendo viver o presente. E viver o presente é o nosso presente, né? Porque não tem mais como mudar o passado e não sabemos o futuro. Então, isso a gente vê muito no dia a dia atendendo as pessoas. É um desafio viver o presente, né? Porque eu não sei como vai ser amanhã. Por que eu tenho pressa que as coisas aconteçam? Saborear, desfrutar do presente, né? Em tudo que a gente faz é um desafio que a gente vai ter, né? Então, organizar meu tempo para que hoje eu tenha um momento agradável. Eu vou gastar tempo no médico, ok, esse tempo é para mim, eu não preciso ter pressa com isso. O presente precisa ser vivido agora, porque às vezes, quando eu terminar, como tu disse, tal coisa, eu vou ser feliz, eu vou fazer outra coisa. Não sei se a gente vai estar viva, né? Verdade, não sei se vou estar viva para cumprir isso tudo. Marlene, a gente está chegando no finalzinho do programa de hoje, né? Já trazendo aqui os ouvintes que participaram conosco, agradecendo a eles. Eu queria te permitir, assim, um fechamento. A gente falou de várias coisas, desde a questão de se desregular, né? A questão da falta de organização, a questão de estarmos acelerados, a questão de algumas dicas. O que você gostaria, assim, apanhando tudo que você trouxe, que ficasse, de fato, num programa que pensa, estamos com pressa, mas precisamos desenvolver a paciência? Eu acho que primeira coisa, faça pausas, tenha pausas no teu dia, não importa se é 5 minutos, se é a tua hora de almoço, e faça uma pausa que você possa apenas ficar sentado lá tomando sol, faz o exercício da borboleta, fica batendo devagarinho aqui, e no ritmo lento, para tu respirar lentamente. A pausa para se escutar, eu acho que isso é o que todos estamos precisando, Beverly. Pausas curtas, médias, longas, pausas para se escutar. E assim a gente vai ser mais feliz. Nós precisamos de pausas mais lentas para sair dessa pressa. Marlene, o João, ele pediu aqui para a gente tratar num programa, e se tu topar, eu quero deixar para a semana que vem, os desafios e os antídotos para se trabalhar em equipe. Boa, né? Nossa, muito bom. Gostei. Bastante coisa. Já vou deixar anotado aqui para a gente já fica definido, viu, João? Semana que vem a gente vai falar sobre isso aí, aqui com a Marlene. Ela vai já, ao longo da semana, pensar, né, Marlene? Sim, tá combinado. Fechou, então, Marlene. Trabalhar em equipe. Isso aí. Obrigada, viu, Marlene? Um abraço para você. Muita calma nessa hora, muita paciência. Muita calma, muita pausa. Isso aí. Beijo, bom fim de semana a todos. Até, tchau, tchau. Gente, obrigada também a você que nos acompanhou, ficou aqui. Esse conteúdo está disponível